Oi pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro Indicações de Leitura. No vídeo de hoje farei a indicação de 3 livros. Talvez pelo fato de ter passado algum tempo de férias sem postar vídeos de indicação de leitura, decidi hoje fazer a indicação de 3. Mas vocês vão entender por que são 3. São 3 livros que estão diretamente relacionados uns com os outros. Então é bem interessante lê-los, os 3, não propriamente ao mesmo tempo, mas em um mesmo contexto, dentro de um mesmo pensamento. Pode-se ler um e depois o outro, pode-se ler um trecho de um e depois de um tempo um trecho de outro, enfim. O leitor escolhe como fazê-lo. Ou até pode ler só um deles, mas ter conhecimento dos outros e do que os outros tratam, para se tiver interesse, posteriormente procurar esses outros. O primeiro deles, o primeiro dos livros que gostaria de indicar, se chama A Virada, de Stephen Greenblatt. Esse livro não disponho dele em meio físico, tenho no Kindle, mas ele vai aparecer aqui na tela, uma imagem dele, e é um livro bastante interessante. Dos 3 que vou indicar, talvez seja o de leitura mais agradável, porque é uma história, é um livro romanceado, é uma narrativa, que conta como Podio, que era um humanista, era alguém que era profundo conhecedor do latim, viveu na Itália do Renascimento, a Itália renascentista, em Florença, e Podio era um profundo conhecedor de latim, gostava muito dos escritos antigos, gregos e romanos, e era, portanto, um caçador de livros. Ele procurava livros antigos, livros que estavam esquecidos, perdidos, abandonados pela Europa, e o livro conta a história de Podio e como Podio encontrou este livro, que é a segunda indicação, A Natureza das Coisas, ou Da Natureza das Coisas, de Lucrécio. E o livro conta, inclusive, como este livro, encontrado por Podio, influenciou todo o pensamento renascentista, influenciou todo o pensamento que se sucedeu, inclusive, influenciou autores como Charles Darwin, influenciou autores como Galileu, como Isaac Newton, como Freud, enfim, como esse livro foi responsável por toda uma mudança no pensamento da humanidade. Então, o livro de Stephen Greenblatt é um livro que conta como Podio encontrou da natureza das coisas. É uma leitura, como mencionei, agradável por se tratar de uma narrativa muito bem escrita, e ganhou o prêmio Pulitzer de 2012 por conta desse livro. E se entende o contexto da época em que o livro foi encontrado e a mudança que o livro trouxe para a humanidade. Quando se segue então a leitura do próprio livro, nós entendemos o porquê. Essa edição foi uma edição que comprei em Portugal, na livraria Bertrand. É uma edição que é bilíngue, ela é em latim e em português. Existem trechos impressionantes que se pensa, será que esse livro foi mesmo escrito no ano 50 a.C.? É um livro que tem pensamentos bastante avançados, mesmo para a época em que ele foi encontrado, mesmo para hoje. E imagina-se então, tem-se uma ideia da revolução, tem-se uma ideia de como ele modificou a mente de quem o leu numa época ainda permeada por obscurantismo, como foi a época em que Podio encontrou o livro. E finalmente, a terceira indicação, também no Kindle, não posso mostrar o livro físico, mas ele vai aparecer na tela uma imagem da sua capa, se chama The Evolution of Everything, de Matt Ridley. Esse livro é particularmente interessante porque foi escrito por Matt Ridley, inspirado no Da Natureza das Coisas, de Lucrécio. Matt Ridley basicamente trata, nesse livro, The Evolution of Everything, do que diz o título, a evolução de tudo. Ele trata de várias realidades complexas, várias realidades que têm funcionamento, em relação ao qual, inclusive indiquei um livro há alguns vídeos atrás, indiquei um livro de Melanie Mitchell sobre a complexidade. Então, esse The Evolution of Everything, Matt Ridley trata de realidades complexas, como a economia, como a sociedade, a cultura, as línguas, como a moralidade, não só também como seres vivos, e diz que todas elas evoluem em um lento processo de adaptação, de tentativa e erro por adaptação, ou de adaptação por tentativa e erro. E ele explica como realidades como, por exemplo, as cidades, realidades como, por exemplo, os idiomas, a moralidade, instituições jurídicas, como elas mudam ao longo do tempo e vão se adaptando aos novos ambientes, aos novos cenários que surgem.
E esse livro de Matt Ridley, cada capítulo, o capítulo sobre moralidade, o capítulo sobre os seres vivos, o capítulo sobre as línguas, o capítulo sobre a economia, cada um desses capítulos começa com uma passagem de De Rerum Natura, ou da natureza das coisas, do Lucrécio. Então é uma leitura agradável, porque dos três, e por isso daí agora o leitor entende porque eu indiquei os três juntos, porque o leitor tem uma ideia de como o livro foi encontrado, através do livro de Stephen Greenblatt. Depois ele tem uma ideia do que foi encontrado, e pode por seus próprios olhos conferir o conteúdo do que foi encontrado. Em seguida, no livro de Matt Ridley, ter uma ideia de todas as consequências que até para o futuro essas ideias podem ter. Há alguma relação do que Matt Ridley diz em seu livro, The Evolution of Everything, há alguma relação com um outro autor e um outro livro que não indiquei ainda aqui, mas farei isso em um vídeo posterior, o livro chamado Antifrágil, de Nassim Taleb, que é o mesmo autor de A Lógica do Cisne Negro, que foi muito conhecido por esse livro sobre o cisne negro, mas nesse livro Antifrágil, ele trata de ideias que remetem a essas de Matt Ridley. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas indicações, de depositar na caixa de comentários o que pensa destes ou de outros livros, ou que outros livros gostaria de indicar para a leitura dos que nos acompanham, e de deixar a sua curtida para ensinar o algoritmo do YouTube que pessoas que têm gostos parecidos com o seu podem também se interessar por este vídeo. Até a próxima! We don't talk about it, dancing on to the boogie all night long, stoned in paradise. Shouldn't talk about it, shouldn't talk about it.